Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, nos traz aqui hoje, nessa live especial hoje, sábado, hoje dia 29 de janeiro de 2022, aí terminando o mês de janeiro, né? Acabando aí com o mês de janeiro, amanhã é 30 e acabou e vamos embora, né? E graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje eu decidi aí fazer essa live aqui no sábado, que a gente não tem o hábito, né, de fazer as lives no sábado, a gente faz de segunda a sexta, mas hoje eu decidi fazer, porque Deus colocou algo muito forte ao meu coração, e eu quis compartilhar com os irmãos, compartilhar com aquelas pessoas que me seguem, aquelas pessoas que estão aí, que faz parte dessa comunidade, que eu chamo de comunidade 1228, né? Esse pessoal que está sempre com a gente aí, todos os dias aí, ouvindo o que Deus tem para falar com a gente tem sido uma comunidade, a gente tem sido uma família, a gente ora um pelos outros, a gente intercede um pelos outros, a gente conta testemunhos, a gente chora junto, a gente se alegra junto e a gente está sempre junto aí, né? Então a comunidade 1228 tem sido assim um tempo assim de refrigério mesmo, um tempo que a gente tem a oportunidade de estar juntos aí, né? Ontem eu até falava na igreja sobre isso, né? O quão é gostoso, né? Porque está surgindo aí, devagarzinho, está surgindo aí uma igreja online também, né? Um pessoal online, pessoal que não frequenta a igreja física, a igreja Restauração e Vida, eles não vão lá no templo, não participam com a gente, mas é como se estivessem com a gente, porque participam com a gente aqui todo dia, participam com a gente nas lives, nos cultos que são transmitidos pelo canal do YouTube, né? Então isso tem sido gratificante para nós, né? Isso tem sido gratificante e tem sido também edificante para nossas vidas. Deus tem sempre nos ensinado. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho, né? Nesse sábado, quero falar aí, Deus abençoe Yolanda que chegou, Salete que chegou. O pessoal vai chegando aí devagarzinho, né? Hoje é sábado, né? Muita gente tem as suas atividades, tem suas coisas para fazer, tem gente passeando, tem gente de todo jeito aí, mas não tem problema não. A gente nunca se preocupou aqui, essa comunidade aqui, esse povo aqui, a gente nunca se preocupou com quantidade, né? A gente sabe que um dia nós vamos chegar lá, um dia vamos ter centenas de milhares aqui, eu creio assim, assistindo essas lives, mas isso não é o foco. O foco é a gente deixar algo no coração das pessoas, daqueles que assistem agora, daqueles que assistem depois quando fica gravado no Instagram, aqui no Instagram, depois quando fica o link no Facebook, né? E eu tenho percebido uma coisa bem bacana, eu falei ontem, né? Tem crescido bastante o número de visualizações no YouTube, né, das mensagens que ficam. Tenho visto bastante comentários, pessoas começam agora a comentar, então a gente está tranquilo porque o passo é formiguinha mesmo, né? Jesus começou pregando para um, para dois, depois saiu pregando para multidões e assim a gente vai fazendo. E hoje eu quero falar num tema muito importante, que vai falar sobre nós, né? Vai falar da nossa identidade. O tema que a gente vai discutir hoje aqui, que a gente vai explanar aqui através da palavra de Deus também, é o seguinte: o que o ambiente que você está, o que o lugar que você está fala sobre você. É muito interessante isso, porque quando eu vou falar de ambiente, de lugar, eu não quero falar só de um ambiente físico, eu não quero falar somente de um lugar físico, né? Uma casa, um shopping center, uma praça, não, eu quero falar
não só desse ambiente físico, mas eu quero também falar do ambiente circunstancial, das circunstâncias que você vive, a circunstância, o momento que você vive, a atual circunstância, o que ela diz sobre você, o que expressa sobre você. Quem te vê numa situação, seja ela boa, seja ela de alegria, o que eles leem em você, o que eles percebem em você, e você mesmo, mais importante do que tudo, e você mesmo, o que percebe quando você, no ambiente que você está, o que você transpassa, o que você passa para as pessoas. Quem é você? Essa é a pergunta certa. Quem é você no ambiente que você está no momento? Né? E isso é muito importante. Eu quero falar aqui hoje, no livro, aqui em João, no capítulo de número 5, quando fala de um homem, fala que Jesus encontra um homem num tanque chamado Betesda. Né? Eu não vou entrar na questão da história, eu não vou na história bíblica, no sentido de onde era esse tanque, por que estava lá, o que acontecia. Não, eu quero ser bem breve, para a gente poder entender muito bem o que Deus quer falar conosco aqui. Então, no capítulo 5, diz assim, de João: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, de Betesda, o qual significa, o qual tem 5 alpendes. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava há muito tempo, ali há muito tempo, disse: queres ficar são? E olha a resposta do homem. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta, toma tua cama e anda. E a Bíblia diz que logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Olha só, existem lugares que nós nos encontramos por escolha nossa, né? Quando eu vou voltar a dizer, quando eu falar lugar, eu estou falando tanto lugar físico como circunstanciais. Existem circunstâncias das nossas vidas, existem situações da nossa vida que nós estamos porque nós escolhemos estar ali. Foi uma escolha nossa. Se foi uma escolha acertada, se foi uma escolha errada, se foi assertiva, se foi errada, não é a questão do assunto agora. Mas o que importa é que muitos lugares, muitas situações que nós estamos vivendo, muitos lugares que nós estamos, nós escolhemos estar ali. E tem outros lugares que não foi escolha nossa. As circunstâncias nos levaram para lá. A vida nos levou para lá. Tem gente que mora hoje em lugar que ela não queria morar. Ela não gostou, não foi uma escolha. Foi apenas uma opção. Era só a opção, não tinha a opção 2. Só tinha essa circunstância. Então ela vive nesse lugar, não é por uma escolha. Ela vive nesse lugar por uma circunstância. Então, a pergunta é, qual a influência do lugar
qual a influência das circunstâncias que você está vivendo, qual a influência do lugar aonde você está sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre a sua identidade. O que o lugar que você vive revela sobre você. O que a circunstância, o momento que você está passando revela sobre você. Você já viu, ou você já ouviu falar que pessoas, elas mudam segundo as pessoas que estão ao seu lado, que elas mudam segundo o lugar que ela está, segundo a roupa que ela veste, segundo o carro que ela anda, segundo a igreja que ela congrega, segundo as pessoas com que ela conversa. Ela é totalmente influenciada pelo ambiente e ela muda conforme o ambiente. Aquele ambiente a influencia, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Então, quando falamos de lugar, pode ser também as circunstâncias, como eu disse. Pode ser uma circunstância boa e ruim. E o que aquilo influencia na sua vida? E o que aquilo fala a respeito de você? Quem te conhece num lugar nobre, te conhece também num lugar mais humilde? Quem te conhece andando num carro de luxo, te conhece também quando você anda a pé ou anda de bicicleta? Quem te conhece dentro de um carro de luxo, te conhece dentro de um transporte público? Você é a mesma pessoa? Ou você muda segundo o ambiente? Ou o ambiente, ele te influencia e você não consegue influenciar o ambiente? Quem é você? Quem é você quando a geladeira está cheia? E quem é você quando você abre o armário da despensa e tem lá apenas 1 quilinho de arroz e talvez um pacotinho de macarrão? Quem é você? Quem é você quando você abre o seu aplicativo do banco e e aparece lá um saldo azul, muito bonito, um saldo enorme, uma conta transbordando, dinheiro para você conseguir pagar todas as suas contas, fazer tudo que você quer, ir viajar, passear, fazer tudo que você quer. Quem é você? E quem é você quando você abre o saldo e ele está devedor e você está devendo para o banco e a situação está difícil e o dinheiro não aparece? Quem é você nesses lugares? Quem é você? É isso que Deus quer falar conosco hoje. Quem somos nós? O que o ambiente faz conosco? O que o ambiente, o que as circunstâncias que nós estamos vivendo faz com a nossa fé? O que o ambiente que nós estamos vivendo faz com a nossa confiança em Deus? Faz com o nosso relacionamento com Deus? O que ele faz? É interessante que esse homem, ele ficou 38 anos no mesmo lugar, sem ver qualquer chance de mudança. Ele permaneceu ali. Ele permaneceu 38 anos. Ele estava tão desanimado. Ele estava tão sem esperança que quando Jesus chegou, ele falou para Jesus: Jesus, eu estou aqui, mas eu não tenho esperança. Porque faz 38 anos que todas as vezes que há uma oportunidade eu corro, mas chega alguém antes de mim. Eu já estou sem esperança. Ele já estava há 38 anos, ele fazia parte daquela história. Ele
passou a fazer parte da história daquele lugar. Não era o lugar que fazia parte da história dele, não. Era ele que fazia parte da história daquele lugar. Uma história de sofrimento, uma história de rejeição, uma história de tristeza, de miséria, de pobreza. Ele fazia parte daquela história agora. Há 38 anos ele fazia parte daquela história. Ele não tinha expectativa de mudar. Ele não tinha expectativa que as coisas ficassem diferentes, não. O ambiente que ele estava moldou a sua fé. As circunstâncias que ele estava moldou a sua fé. E ele era um homem sem esperança, ele era um homem sem alegria, ele era um homem sem planos, ele era um homem sem sonhos, ele era um homem que não acreditava mais no amanhã. Porque o tanque de Betesda transformou esse homem em um homem sem esperança. Ele se deixou ser moldado. Ele se deixou ser moldado pela circunstância. Ele deixou que tudo aquilo que vinha acontecendo transformasse a sua vida. E ele ficou na mediocridade. Se tornou uma pessoa mediana que não acreditava mais que alguma coisa de bom poderia acontecer. Mesmo diante de Jesus, ele não conseguia acreditar que alguma coisa nova podia acontecer. Mas olha como é diferente, como nós podemos ter posicionamentos diferentes. Você conhece a história de Bartimeu, o cego Bartimeu. Olha como ele era chamado, o cego de Jericó. Mas o cego de Jericó, ele não deixou que as circunstâncias matassem a sua esperança. Não era porque ele estava ali, todos os dias sentado na entrada da cidade, com uma canequinha na mão, com aquela roupa de mendigo, com a sua capa de mendigo, que ele perdeu a esperança, não. Ele confiava que em algum momento alguma coisa de extraordinário poderia acontecer. Ele acreditava que em algum momento a história dele poderia ser virada, poderia ter uma virada na sua história. Ei, querido, deixa eu dizer para você, não deixe que as circunstâncias moldem a sua esperança. Não deixe que o ambiente que você está mude a sua fé. Porque onde você está, seja circunstancial ou seja físico, não representa aquilo que você é e nem representa aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é porque hoje você está embaixo que quer dizer que a sua vida é uma derrota, que você não tem esperança, que você não pode conseguir. Não é porque você hoje talvez esteja desempregado, ou porque hoje você trabalha num subemprego, e você olha hoje e você diz assim, meu Deus do céu, isso aqui é tão pequeno, eu estou tão aquém daquilo que eu sonho. Deixa eu dizer para você, isso não pode moldar você. Continue acreditando, continue confiando, continue crendo. Não é o ambiente que faz você, o que faz você é a sua identidade em Deus, é a sua identidade em Cristo. O que faz você é o que Deus tem prometido para você. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, dá uma olhada na quantidade de estrelas, você está vendo? Dá uma olhada na quantidade de grãos de areia do mar, você está vendo? Ele disse, estou vendo. Ele diz, conta. Não dá para contar. Ele diz assim, pois assim será a sua descendência. Ele estava falando isso para um homem que não tinha nenhum filho. Ele estava falando isso para um homem que a mulher já tinha passado do tempo de ser mãe. Ele estava falando isso para um homem que não tinha mais condições, que aos olhos humanos não tinha mais como dizer, mas Deus estava dizendo assim, não deixa que a circunstância, não deixa que o lugar que você está passando agora, o momento que você está vivendo, molde aquilo que eu tenho para você. Eu tenho uma promessa e você será pai de uma grande nação. E tem mais, Abraão, todo mundo que te abençoar será abençoado. E
todos, aleluia, que você abençoa, todos que crerem nisso serão abençoados. Eu abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Abraão, não olhe para onde você está agora, olhe para onde eu vou te levar. E a minha palavra, a palavra de Deus para a sua vida agora, meu irmão, a palavra de Deus para você agora, minha irmã, não olhe para onde você está, olhe para onde Deus quer te levar. Aleluia. Não se preocupe aonde você está. Lá em Gênesis, no capítulo de número 37, Gênesis capítulo 37, começa a história de um homem chamado José, José do Egito. Essa história já virou filme, essa história já virou livro, essa história já virou peça de teatro, essa história já virou tudo, sabe por quê? Porque é a história de um homem que, aonde ele esteve, ele mudou o ambiente aonde ele estava. Os lugares aonde ele esteve, sejam eles bons ou ruins, José chegou lá e disse, não é o lugar, é quem chegou. Eu quero lançar essa palavra para você hoje, em nome de Jesus. Não é o lugar, é quem está no lugar que faz a diferença. Jesus chegou no tanque de Betesda. Era um tanque de miséria. Era um tanque onde só havia pessoas doentes. Onde só havia pessoas sem fé, sem esperanças, pessoas jogadas do lado. Tanque de misericórdia. Mas ele chegou no tanque de misericórdia. E mudou o ambiente daquele lugar. Ei, eu quero profetizar na sua vida. A fé que você tem em Cristo. A promessa que Deus tem para você. É promessa de que você, aonde você chegar, você vai mudar a história do lugar. O lugar não vai mudar a tua história, mas você vai mudar o lugar da história. É isso que Deus espera das nossas vidas. Sabe, lá em Gênesis 37 vai contar que José, ele conseguia ser maior do que as circunstâncias. Ei, a palavra profética, a chave de vitória para a tua vida é: seja maior do que as circunstâncias, seja maior do que o lugar aonde você está. A promessa de Deus não é sobre o lugar, a promessa de Deus é sobre a sua vida. Então, aonde você chega, você muda a circunstância, porque você não vive segundo a circunstância, você vive segundo as promessas de Deus para a sua vida. Receba essa palavra para você. José chegou no lugar e ele mudou. Sabe por quê? Porque José tinha identidade de vencedor. A identidade de José era a identidade de sonhador. E o lugar aonde ele estava não mudou a sua identidade. Eu profetizo sobre a sua vida neste sábado, dia 29 de janeiro de 2022. As circunstâncias, o lugar onde você vive, o momento que você está passando, não vai identificar, não vai mudar a sua fé, não vai mudar a sua confiança. A sua identidade de sonhador permanecerá sobre você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que o lugar que você está, que as circunstâncias que você está vivendo, que o momento que você está passando, não vai moldar você. Você tem identidade de sonhador. E sonhador, aleluia, aonde chega, muda as circunstâncias. Ele não é mudado pelas circunstâncias, mas ele é, aleluia, empolgado, incentivado por aquilo que Deus fez e prometeu para a sua vida. E eu quero que você acredite nisso. E eu quero que você confie nisso. E eu quero encerrar essa palavra falando para você o seguinte: José foi vendido pelos seus irmãos e jogado numa cisterna, mas dentro daquela cisterna
ele continuou sendo sonhador. José, dentro da cisterna, não mudou a sua identidade. A Bíblia diz que ele foi vendido para o mercado de escravo, para um mercador de escravo. Ainda como escravo, no mercado de escravo, ele não mudou a sua identidade. Ele continuava sendo José, o sonhador, o homem que tinha a promessa de Deus sobre a sua vida. Ele foi comprado por Potifar, foi levado para a casa de Potifar, era escravo na casa de Potifar, mas ele não mudou a sua identidade. Mesmo como servo de Potifar, como escravo de Potifar, ele ainda era um sonhador. O lugar não mudou a sua identidade. José sai da casa de Potifar, vai para a prisão, sofre todos os atropelos de uma prisão, mas dentro da prisão ele não muda a sua identidade. O lugar aonde ele estava não moldou a sua fé e não moldou a sua confiança. Ele entrou na prisão e continuou sendo José, o sonhador, o homem que Deus tem uma promessa sobre ele. José sai da prisão, ele vai para o palácio, e no palácio ele continua sendo o mesmo José que estava lá nas cisternas, quando foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos. O mesmo José que estava no palácio era o mesmo José que estava lá junto com os seus pais, quando o seu pai deu a ele uma túnica de várias cores. E quem olhava para ele dizia assim: vem lá, o sonhador mor. O mesmo sonhador que estava dentro de uma cisterna era o mesmo sonhador que estava agora num palácio. Sabe por quê? Porque a circunstância, porque o lugar não mudou a identidade de José. José continuou sendo José, o homem de Deus. José, o sonhador. José, o homem que tem as promessas de Deus sobre a sua vida. E eu quero encerrar essa palavra. Eu quero encerrar esse momento dizendo para você: não deixe o lugar que você está. E quando eu falo lugar, eu volto a repetir. Quando eu falo lugar, eu não falo só lugar físico. Eu falo a situação, a circunstância, o momento que você está vivendo. Não deixe que isso molde a sua vida. Não deixe que isso molde a sua identidade. Você não é o ambiente que você está vivendo. Você não é o lugar que você está vivendo. Você não é a circunstância que você está vivendo. Você é um sonhador. Você é filho de Deus. Você é um homem e uma mulher que tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Não deixe que o momento, não deixe que o lugar, não deixe que as pessoas definam quem você é. Deixe somente que Deus, com as suas promessas e com a sua identidade, diga quem você é. Jesus disse, eu sou filho de Deus. Ele sabia que ele era. Ele não se preocupava com isso. Quando Satanás foi tentá-lo lá no deserto, disse: se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ele disse: eu sei quem eu sou, e eu não vou tentar o meu pai. Eu sei quem eu sou. E eu quero orar com você hoje. Você sabe quem você é? Você sabe de verdade qual é a tua identidade? Será que hoje você não precisa dar uma olhada para o lado e ver o que esse ambiente que você está vivendo, seja ele um ambiente físico, seja ele um ambiente circunstancial, o que ele tem feito com você? Talvez as lutas tenham feito com você o que fez com esse homem que viveu 38 anos ali esperando um milagre. Ou na verdade ele não estava esperando mais nada. Estava esperando só chegar o tempo de morrer. Porque ele disse: eu não tenho mais esperança. Todas as vezes que eu vou tentar, pula alguém antes de mim. Talvez hoje você olhe para os lados e diz assim: eu não sei se tem mais jeito.
talvez um casamento conturbado, talvez uma vida espiritual conturbada, é um vai e volta que não tem fim, talvez eu não sei, mas talvez você olhe e diz assim, até que eu acreditava mais, eu tinha mais esperança, eu tinha mais confiança, mas hoje eu não. Hoje eu quero dizer para você, o ambiente não faz você. O que faz você é as promessas de Deus sobre a sua vida e a confiança que você tem nessas promessas. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, ó Deus, por essa palavra. Pai, nós não queremos viver segundo as nossas circunstâncias. Não somos circunstanciais. Nós formamos circunstâncias. Nós não somos moldados segundo, Senhor, os padrões desse mundo e segundo aquilo que nos é imposto. Não importa onde nós estivermos, nós vamos frutificar na nossa fé, na nossa confiança e na nossa certeza que o Senhor é conosco. Pai, nós queremos ser como José. Nós queremos ser, ó Deus querido, como José, que nos momentos mais difíceis, ele não perdeu a sua identidade de sonhador. Ele não perdeu a capacidade de confiar. Ele não perdeu a capacidade de ser o seu melhor no ambiente em que ele encontrava. Ele não perdeu a capacidade de fazer o melhor com aquilo que ele tinha. Enquanto não podia ter algo maior, ele fez o seu melhor com aquilo que estava em suas mãos. Ele mostrou a Deus que ele era maior do que o ambiente, que as tuas promessas, Senhor, era maior do que qualquer gigante e de qualquer circunstância. Pai, faça-nos, ó Deus querido, como José. Faça-nos, ó Deus querido, como um Bartimeu, que, ó Deus, no meio das piores circunstâncias, no meio dos seus piores diagnósticos, Senhor, um homem que não podia nem entrar na cidade, mas ele acreditava que a qualquer momento o Senhor podia mudar, porque ele tinha identidade de sonhador, ele tinha identidade de filho, e ele foi feito filho de Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui estiveram. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que ainda vão assistir essa live no Instagram, que vão assistir no YouTube, que vão assistir, ó Deus, em todas as redes sociais. Pai, no nome de Jesus, que nós não venhamos perder a nossa identidade. Em meio, Senhor, a tantas dificuldades, a tantas lutas, nós possamos saber que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos as suas promessas, o seu cuidado e as suas heranças. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo sábado, um domingo assim extraordinário na presença do Eterno. E eu quero convidar você para estar comigo amanhã às 18 horas na Igreja Restauração e Vida. Nós estamos na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3539, né? E muito fácil de chegar, muito amplo estacionamento, a gente tem estacionamento, é muito fácil, é muito gostoso. Então eu queria que você fosse amanhã. Caso você não possa, nos acompanhe online às 18 horas, a gente começa uma transmissão e amanhã eu tenho uma palavra do céu. Eu tenho uma palavra do céu que o Senhor colocou no meu coração para levar para a sua vida, para que você continue na sua identidade. Amém? Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Ótimo final de semana. Passa o link dessa live para muita gente, tá bom? Tem muita gente que já perdeu a identidade, mas que precisa ser restaurado hoje. Deus abençoe você. Tchau, tchau.